Olha, quando eu falo discutir isso com alunos de ensino médio, depende do aluno, depende da turma, depende do local onde você está, entendeu? É porque esse troço de o que eu vou fazer? Quisera eu conseguir a fórmula mágica que eu colocasse num cadinho, misturava, tá certo? Falou, agora faz dessa forma que vai dar certo. Quisera entre aspas, tá? Porque um dos baratos da educação é que a gente trabalha com gente. E gente tem uma quantidade variável, o sistema de educação tem uma quantidade variável tão grande para você abordar, que você... Eu falava isso, continuo falando. Quando eu entro numa sala, até aqui, eu tenho um roteiro que eu queria seguir. Que eu monto para... Vou falar disso, porque o meu tempo é muito apertado. Mas eu sempre disse uma coisa. Eu sei o que eu pretendo fazer. Se o que eu farei é o que eu pretendo, aí tem uma distância considerável. Porque mais uma vez você entra na sala de aula, acontece alguma coisa, que nesse cara me perguntar como é que eu garanto que a reta está... que o real fecha, completa a reta toda. Parece uma pergunta, parece um problema. Qualquer um já deve ter entrado em sala de aula, estava um alvoroço por alguma coisa que aconteceu, suspende a turma, vamos fazer, discutir relação. Vamos parar aí, vamos discutir relação, hoje não tem aula, vamos discutir. Na verdade, não tem aula entre aspas, tem aula, porque faz parte do processo. Tá certo? Então, o que você vai usar? Esse material eu preparei para ensino médio? Preparei mesmo. Na verdade, eu estava dando aula para uma turma que ficou me perguntando essas coisas e, por sorte ou azar, eu quebrei o pé. E não pude dar aula durante uma semana. Tive que ficar de molho em casa. Bicho, como já não passava mais National Kid na televisão, tá? Desci uns livros, fiquei com o pé pro alto com o livro, lendo e montando material. Tá? E acabou saindo esse material aí. Tá? Mas aí eu apresentei para uma turma, já teve, por exemplo, turma, mais de uma vez, tá? Olha, comecei um curso de geometria numa turma de 7ª série. Comecei discutindo Platão, mito da caverna e mito da reminiscência, mostrando como é que surgem os livros de Euclides. É assim que eu começo quando eu dou uma aula de geometria, começo o curso de geometria numa faculdade. Tá? Comecei numa 7ª série. Foi uma catástrofe. Tá? Depois da aula, uma aluna me perguntou, professor, semana que vem a gente vai ter aula de matemática mesmo? Tá legal, não deu certo. Aí eu fui para outra escola, me chamaram para dar aula para a 7ª série, que é uma, quem sabe disso, 7ª série é a série da complicação. Os hormônios estão no topo. Né? Você tem que ter muita paciência, tá? Me lembro de estar dando aula, nessa turma, por exemplo, que não deu certo, estou dando aula, uma hora vira para trás, tem uma menina chorando copiosamente. Falei, o que eu fiz, meu Deus? O que houve? O que houve com você? O que houve? Não sei, eu tô triste. Aí eu chamei a colega, leva ela no banheiro, vai com ela, com a tua colega no banheiro lá, vê por que ela está triste. O que é? O hormônio explodindo. Um motivo levou ela a ficar triste na minha aula de matemática. Tá? O que me deixou apavorado, já imaginou? Tá? Mas daí eu fui convidado para outra 7ª série. Aí chamei o coordenador. Falei, olha, eu vou começar meu curso com o mito da caverna e o mito da reminiscência de Platão. Tá? Eu vou explicar como nasceram os elementos de Euclides. Vou explicar a estrutura da geometria antes de começar o curso. Segura a ponta se der rolo. Não, pode entrar. Malandro, foi um show. Teve pai na semana seguinte ligando para a escola, perguntando quem era o professor de matemática, porque no jantar o filho dele estava discutindo o mito da caverna e o mito da reminiscência. Por que deu certo numa e não deu certo na outra? Tenho a menor ideia. Tá? Então, o que vai acontecer? E isso é um barato. Isso é um barato da aula. Tá? E as coisas que a gente pega. Outro dia eu estava falando uma coisa, por exemplo, que me chamar da menina chorando. Estou andando em Nova Iguaçu, feliz da vida, vi uma menina, já tem bastante tempo, se pendurou no meu pescoço. Ô, professor! Eu falei, que é isso, meu Deus? É minha aluna, de algum lugar. Você se lembra de mim? Ah, claro, lembro. Você foi meu professor de matemática, e por causa da sua eu estou fazendo letras. Eu falei, meu Deus. Cara, eu devo ter sido muito ruim para você. Mas sabe o que rolou? Por que ela fazia? Por que me agradeceu daquele jeito? Porque na época que eu dava aula para ela, eu tinha me apaixonado, estava no início do magistério, tinha me apaixonado por Fernando Pessoa.
Tá? É um livro de poesia de cabeceira minha, é Fernando Pessoa e Reunião de Carlos Drummond de Andrade. São os dois livros que eu vira e mexe eu abro para dar uma lida. E eu dava aula para eles depois do intervalo. Recreio, logo em seguida era o intervalo. Eu simplesmente chegava uns 10 minutos mais cedo em sala de aula, eu fazia assim, escrevia um trecho de Fernando Pessoa no quadro, mais nada. Aí os alunos entravam, sentavam, eu apagava, não fazia comentário, não fazia nada. Escrevia um trecho que eu gostei de Fernando Pessoa que eu tinha lido e apagava. Tá? E começava a aula de matemática, não fazia nenhum comentário. Essa menina começou a copiar o material que eu fazia e começou a caçar Fernando Pessoa, saiu lendo tudo que batia na mão dela de Fernando Pessoa e acabou fazendo letras graças às péssimas aulas de matemática que eu devo ter dado para ela. Tá? Então, na verdade, esse barato que o magistério oferece é que é um grande barato que é gente é outra alegria, meu irmão. E a gente trabalha com gente, cada um vai ver como é que utiliza o material, inclusive o que a gente apresenta aqui, como é que vocês vão conseguir levar ou adaptar para a sala de vocês. Gente, mais uma vez foi um prazer estar com vocês. Até a próxima.